Olá, vamos voltar? É bem complexo, né? Quando a gente fala de sonambulismo, a gente só imagina aquela pessoa que sai andando à noite, a hora que está dormindo e tal, né? De olhos abertos, aquela coisa, né? Bom, vamos começar aqui, ó. Sonambulismo vem do latim somnus, que é sono, mais a palavra ambulare, que é marchar ou passear. Por isso que se dá o nome aí da pessoa andar dormindo, entre aspas, né? O sonambulismo, ele ocorre depois de mais ou menos umas 2 horas que a pessoa adormece. O sonâmbulo, geralmente, ele está de olhos abertos, senta-se na cama, anda pela casa, fala coisas sem sentido para aqueles que estão ao seu redor. Geralmente voltam para a cama e dormem. Pode durar alguns segundos ou até uns 30 minutos. Tem alguns casos que ainda preparam algo para comer. Interessante isso, né? Podemos dizer que são aqueles ladrões da geladeira, os ladrões noturnos da geladeira. Mas acontece, já houve pessoas se deparando com isso, a pessoa abrindo a geladeira, fazendo, pegando alguma coisa, voltando e dormindo, e no dia seguinte não se lembra de nada, né? Abrem e fecham porta, né? Por isso que é importante quem tem esses casos aí na sua casa, é, janelas bem trancadas, principalmente se mora em apartamento, coisa do tipo, grades, proteção. Na infância dura até uns 13 anos, né? E não tem causa e nem tratamentos definidos. Mas um item nos estudos que estão sendo feitos hoje, o estresse pode ser um desencadeador no adulto. Preocupações, coisas do tipo, né? Na criança, ligam ao amadurecimento do cérebro. Que aí é muito importante se criar na criança o hábito da oração, antes de dormir, aquelas coisas. Amadurecimento do cérebro pode ser bom e pode ser ruim. Você tem espíritos de todos os tipos, bons e ruins. Não é porque é criança. Criança, ela está naquele estado. Mas um espírito obsessor, ele reconhece ela pela alma que ela tem, pelo que ela fez, principalmente no passado. Então, por isso que é muito importante, casos que tenham, independente de ser sonâmbulo ou não, criar essa cultura nas crianças, numa oração antes de dormir. Ela acontece no momento que as funções mentais e memória estão adormecidas. Perdão. Por isso da não lembrança, que é diferente do sonho. Aqui ela acontece no estado que a pessoa já está em sono profundo, por isso que não recorda. Né? Com certeza é uma evolução do sonho, porque alguns casos aí relatados, a pessoa vai atrás, vai ver o porquê para encontrar as respostas para muitas perguntas que ela não consegue ter, né? Então ela volta, ela se encontra ali com os espíritos. Quando a gente sonha, às vezes a gente põe num sonho que nós somos outras pessoas, estamos numa outra situação. No sonambulismo, ela é o que é. Então ela não se reveste de outras pessoas. Então ela entra num estado mais profundo, né? E geralmente, principalmente no adulto, quando a gente fala que está estressado, aquelas coisas e tal, quando acontece isso, ele está buscando, às vezes, muita resposta, entender o porquê das coisas, né? Aqui na 426, o sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Aí eu fui fazer uma pesquisa, o magnetismo como medicina é anterior ao espiritismo. O magnetismo ele é do século XVII. Alguns médicos praticavam a medicina à distância. Olha que interessante. Alguns médicos alemães. Nessa época eram chamados esse tipo de ciência, alguma coisa de magia, que deu origem à magia. Imagina o seguinte, alguns classificavam o magnetismo do amor. Nada mais é que a afinidade e atração hoje que a gente tem por uma pessoa, quando você constitui uma família, o amor que você tem ao seu próximo, tudo. Então isso já era estudado. E eles tinham essa consciência que dava para se praticar à distância. Como hoje nós praticamos nosso trabalho de cura, de saúde, o evangelho no lar, as vibrações, tudo isso, hoje está sendo tudo à distância.
Bem interessante. Isso era visto no século XVII. Aqui com a colinha, senão a gente perde a linha do raciocínio. Esse magnetismo foi o princípio dos estudos do Allan Kardec, que foi o quê? Os efeitos físicos. E bem interessante, Allan Kardec definiu o magnetismo e o espiritismo como ciências irmãs. O espiritismo veio para esclarecer e colocar em ordem as ideias que se tinha no magnetismo. Podemos dizer que um agente provocador, aqui no caso, quem é que provoca, se o magnetismo é natural provocado, sessões de hipnose, de regressão, pois ele é conduzido, existe um agente exterior, eu e uma pessoa, eu vou lá, eu vou fazer uma sessão de regressão, então tem um agente que me conduz, volta à infância, lembra daquilo que você gosta, coisa do tipo, né? E aí na 427, isso, qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Isso aqui é muito, muito belo, né? Fluido magnético, também conhecido como hálito divino, éter cósmico, são nomes dados por diferentes culturas, mas com a mesma finalidade, que é a força, a transformação das bênçãos de Deus, nosso Pai, o Criador. Nós espíritas conhecemos e chamamos de fluido magnético. Digo espíritas porque temos exemplos muito comuns dele. Imagina o seguinte, quando uma criancinha está doente e tal, sabe aquele passe que a mãe está fazendo, que ela é a melhor e maior passista que se pode existir, o que ela está fazendo? Ela está doando energia, fluido magnético. Tá? Faz a criancinha está com dor de ouvido, põe a mão no ouvido, na testinha, na barriguinha e tal, vai fazer todos aqueles movimentos, aquele passe. A mãe é a nossa primeira passista, né? E ela está fazendo o quê? Te doando um fluido magnético. Para a cura, né? Aí nós temos, hoje, os passistas, os médiums, o que eles estão fazendo? Estão doando fluido para a cura, os passes, fluidificação da água, são doações de energias, mas tudo sempre com o intuito do bem. Mas lembrando, sempre as energias são positivas e negativas, certo? Um resumo, né? Quando ocorre com criança, podemos dizer que são influências para a jornada que precede a fase adulta. E no adulto, são buscas por respostas que não se encontram no dia a dia. Podemos dizer que com a graça de Deus, a gente sempre procura o acerto para responder às dúvidas que cercam muitos de nós, né? Que pode ser uma resposta para várias perguntas, mas sempre lembrando, né? Sempre pensamentos positivos, porque atraímos também, quando você está em estado de sonambulismo, que acontece, você quer uma resposta, mas você pode estar trazendo também energias, depende do seu estado, né? Eu definiria quem tem o estado de sonambulismo na seguinte situação, que ele está procurando tentar entender o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui. Essa resposta, ela é íntima, é cada um de nós que vai dar. Como eu disse, eu acho o texto, os itens, de uma análise bem profunda, passa por uma reflexão de cada um. Então aqui são as minhas interpretações, aquilo que eu sinto, porque quando eu era pequeno também minha mãe e meu pai falavam, que eu andava pela casa falando, sentando e tal. Gente, é a procura, cada um de nós procurando uma resposta para aquilo que a gente sabe, que está dentro dos nossos corações. Por enquanto, um beijo no coração de todos, um abraço virtual. Com a graça de Deus, espero que nos encontrarmos a semana que vem, todos aqui novamente. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.